Eu fui batizado quando criança. Quando eu tinha 2 meses de idade, minha mãe me levou para ser batizado. Com toda a sinceridade da minha mãe. Uma mulher temente a Deus. Com relação a batismo de crianças, não sei se vai passar no estudo, mas a pessoa para se batizar, primeiro ele tem que conhecer a palavra de Deus, tem que se arrepender dos seus pecados, correto? Existem algumas denominações que batizam criança, dizendo que se a criança não for batizada e Deus o livre, é chegar a falecer e a morrer, ela vai não ser salva, vai ficar vagando. O que dizer disso, pastor? Muito boa a sua pergunta. Há pessoas por aí que dizem que toda criança, quando nasce, deve ser batizada, porque se não for batizada, ela morre pagã, e se morrer pagã, ela está condenada. Veja, a palavra de Deus primeiro declara que o batismo tem que ser nas águas, por imersão. Agora, antes que alguém chegue a esse momento, a própria Bíblia descreve para nós alguns passos que devem ser dados para que a pessoa possa ser batizada. Vamos olhar rapidamente alguns textos? O primeiro deles poderia ser aqui mesmo, na mesma página que você está. Olhe os últimos 2 versos de Mateus. Mateus 28, 19 diz assim, aí onde você está mesmo, Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Primeiro, alguém para ser batizado deve ser doutrinado, deve ser ensinado. O texto é claro, ensinando a guardar as coisas que vos tenho declarado. Vá para o livro de Atos, um pouquinho mais à frente. Livro de Atos, dê uma olhadinha para o capítulo 8 de Atos, página 104 do Novo Testamento. Atos capítulo 8, olhe para o versículo 30. Atos 8, 30. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Olhe agora para o versículo 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. Respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Dessa história do Filipe e o eunuco, nós aprendemos muitas coisas. Uma delas é o que eu acabei de dizer. Só existe batismo nas águas. Aqui os 2 desceram as águas e Filipe batizou um eunuco. Segundo ponto, ele disse para Filipe, como que eu vou entender se não há quem me explique? E Filipe teve que explicar a profecia de Isaías para ele. Antes do batismo, tem que haver conhecimento, pelo menos, das verdades essenciais da palavra. É claro que você não espera que o batizando seja um teólogo, mas que ele conheça as verdades fundamentais da Bíblia. Terceiro, quando o eunuco pediu batismo, Filipe disse para ele, é lícito, é correto eu te batizar, se você crê. E ele disse, eu creio, então você pode ser batizado. Pelo menos alguns passos devem ser dados antes do batismo. Doutrinamento e finalmente a pessoa tem que crer. Eu pergunto, uma criança recém-nascida pode ser doutrinada na Bíblia? Ela tem condições de crer em Jesus como Salvador? É lógico que não. Por isso, uma criança recém-nascida não deveria ser batizada. Um outro detalhe, quando nós olhamos para a língua grega, a palavra batismo aparece várias vezes aqui no Novo Testamento. E a palavra batismo em grego é baptizo. E o que significa a palavra baptizo em grego? 3 coisas basicamente. Mergulhar, imergir, afundar. Ou seja, só existe batismo se houver mergulho, se houver sepultamento nas águas. Mas você que está me ouvindo agora pode estar se perguntando, pastor,
Quer dizer que o batismo bíblico só vale se for mergulhando nas águas? É isso que a palavra de Deus ensina. Você foi batizado por aspersão, por infusão, outro tipo qualquer? Amigo, eu tenho que dizer uma verdade para você. Você não está batizado. Você pode crer no seu coração que você foi batizado, mas biblicamente você não está. Com toda a sinceridade que certamente você deve ter, você não está batizado. E por mais sincero que você seja, eu não posso deixar de anunciar para você o Evangelho eterno. Segundo, você foi batizado quando criança? Eu fui batizado quando criança. Quando eu tinha 2 meses de idade, minha mãe me levou para ser batizado. Com toda a sinceridade da minha mãe, uma mulher temente a Deus, mas havia sido ensinada errado. E ainda que ela cresce que estava me batizando, ainda que eu cresci vários anos achando estar batizado, biblicamente eu não estava. Mas pastor, e se eu tivesse morrido sem conhecer essa mensagem? Deus nos julga pelo conhecimento que nós temos. Se você tivesse morrido sem esse conhecimento, Deus nunca te cobraria por isso. Mas se agora você está conhecendo a verdade, o apelo de Deus para você é: saia da tradição humana, rompa com a tradição humana, que isto não é ensinamento bíblico. Não existe um exemplo na Bíblia de recém-nascido sendo batizado. O que existe na Bíblia é pessoas que estudaram, pessoas que se arrependeram, pessoas que creram e então foram batizadas. Alguém estava com uma pergunta, Jair? Eu aprendi na Igreja Católica que você batiza logo que a criança nasce e aos 7 anos é crismada. Então, de onde inventaram essa conversa para batizar com essa idade e depois crismar? Com que intuito? Eu penso que essa história se remonta ao século XVI, pelo menos. O que aconteceu no século XVI? No dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano pregou na porta do castelo de Wittenberg 95 teses contra a venda de indulgências. Indulgências são pedaços de terra no céu. Martinho Lutero deu início à Reforma Protestante. Logo depois da Reforma Protestante, nós tivemos um movimento chamado Contra-Reforma. E esse movimento Contra-Reforma foi uma tentativa da Igreja Romana de neutralizar os efeitos da Reforma. Nesse contexto, muitas crianças começaram a ser batizadas assim que nasciam. E por que essas crianças eram batizadas assim que nasciam? Porque começou a ensinar-se para as crianças. Você batiza a criança assim que nasce para que ela não morra pagã. Porque se ela morrer pagã, ela não tem salvação. Mas por outro lado vinha o ensinamento. Uma vez que ela foi batizada, se ela tornar a ser batizada, ela renega o primeiro batismo e com isso está condenada. Por que a igreja fez isso? Para que não houvesse evasão da Igreja Romana para o movimento protestante. Para que a ameaça protestante não alcançasse essas pessoas e para que elas fossem conservadas na ignorância, no erro. E então seguraram assim, dessa maneira, as crianças desde cedo.